Júnior, sobre a jornada, chegou o momento de dizer, acabou. Acabou a jornada. Acabou. Este é o Hiperlinkados final da jornada. Temporada, da jornada. Isso. E nós vamos aqui dizer por que fizemos isso. Por quê? Exatamente. Esse é o fizemos episódio para explicar por que isso fez sentido. Por que fez sentido, não é? Exatamente. Por que a gente quis contar os estudos bíblicos na forma de uma grande história, não é? Uma grande história, que a gente disse aqui que tudo estava ligado, tudo estava interligado. Sim. A gente fez isso porque Deus fez assim. Exatamente. Deus porque foi fazer assim. a fórmula que Deus encontrou para deixar isso se comunicar na história humana. Foi. Era assim que ia funcionar. E olha só, o plano de Deus era o seguinte, ele queria que as ideias dele passassem e chegassem a nós até hoje. Isso. É muito grande. E passou por períodos que não tinha escrita, passou por períodos que tinha escrita, mas era muito difícil ter acesso à escrita. Sim. Passou por períodos que ninguém pegava nesse negócio. Sim. E chegou até nós. E chegou. Chegou até nós. Então Deus tinha que ter um plano de fazer essas ideias chegarem até nós. Passar por todos esses caminhos aí. Chegou. E aí, para isso, eu queria ler aqui Salmo 78. Porque, Júnior, inclusive, tem uma... Hoje em dia, não sei se você sabe, mas hoje em dia existe uma compreensão de que a melhor maneira de se atrair a atenção dos homens, a melhor maneira de se passar boas ideias, a melhor maneira é contando histórias. Contando histórias. E hoje tem um termo técnico para isso, chamado storytelling. Conte histórias. Para você contar história. Contar histórias. História. Por isso que toda vez que você vai assistir hoje o Fantástico, pode falar Fantástico, Isaac? Pode falar Fantástico. Sempre começa com uma historinha. Já percebeu? Que é para te prender no programa. Pum, começa uma historinha. É, porque agora a ênfase é storytelling. História. Exatamente. Todo mundo agora, propaganda tem história. Tudo. Já viu propaganda de marca? Sim. Conta a historinha do menininho que foi, que não sei o quê, sabe? Tem uma história. Tem que ter uma história. Porque a gente, história, por razões que eu não estudei, que eu não sei dizer... Sim. Grava. Sempre são interessantes. Ficam na memória e ali elas podem carregar muitas outras camadas de compreensão. Posso falar mais uma coisa? Pode. Posso falar uma curiosidade sobre história? Pode. Crianças não entendem, eles só entendem histórias. Só entendem histórias. Ah, é? Criança. Só entendem história. Isso, só entende a história. Certo. Vou dar um exemplo. Meu filho pequenininho tinha medo do mar. Certo. Não queria entrar, não entra na água de jeito nenhum. Tinha medo do mar? Medo, não entra na água. Lorenzíssimos. Lorenzíssimos. E aí? Não entra no mar. Aí você pode fazer assim, ó. Se você falar assim para ele, tinha 4, 3, 4 e 5 anos. Se você falar assim para ele, não tenha medo, pode entrar. Papai está aqui. Papai entra com você. Papai segura. Sei. Não, papai vai te segurar. Ele não está entendendo nada do que você está falando. Certo. Nada. O mar continua sendo ele não tá atemorizador. Ele simplesmente não está entendendo o que você está falando. E aí? Aí você tem que contar uma história. Aí ele vai entender. E o que eu falei? Eu falei, havia um cachorro que tinha um amigo peixe. Você inventou a história do cachorro? Que tinha um amigo peixe. Tinha um amigo peixe. Eles eram muito amigos. Só que o cachorro tinha medo de entrar no mar. O cachorro tinha medo de entrar no mar. Tendo medo de entrar no mar, ele não podia brincar com seu amiguinho. E ele perdia várias coisas. Várias coisas. Todo mundo estava brincando feliz e ele ficava no cantinho sem brincar feliz. Certo. O cachorrinho. Até que um dia ele, com muita luta, mas com luta, ele teve coragem e correu para abraçar seu amigo peixe. E aí? O amigo peixe levou ele para passear nos mais fantásticos lugares que ele estava perdendo de conhecer. Ô Diego, é instantâneo. Contei à noite, no outro dia, tibum. Tibum na água. Entrou na água. Olha aí, é o poder da história. Não, porque ele não entende outra coisa, ele só entende assim, a criança. Ele só entende isso. Se você falar, não tenha medo, pô, vou apagar a luz sim, que o papai está aqui. Ideias abstratas, então? Ih, aí não entende nada.
Tem que contar a E história. é legal como que um fato histórico, um momento, uma cena, pode conter tantas ideias abstratas, passar tanto conteúdo numa única cena, né? Né? E aí, história tem esse poder, e isso está sendo descoberto, percebido. Por que filme faz tanto sucesso na nossa era, né? Porque contam histórias. É isso. E aí, qual foi o método que Deus, que não tinha feito essa pesquisa científica antes... Mas é Deus, mas né? é Deus, Ele que fez a gente. A pesquisa, o negócio de eu falar que criança não entende, é a gente descobrindo. Porque Deus já sabe faz tempo. Sabe desde quando Deus criou. fez assim, ele programou assim. Eu acho engraçado a gente descobrir isso só hoje. Não é? Né? É isso mesmo. E Deus está usando essa técnica há tanto Há tempo. tanto tempo. Olha só o Salmo 78, versículo 9. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Certo. Foram embora. Falaram, comigo não. Foram derrotados. Por quê? Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Agora o verso 11. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como um dique, guiou-os no dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. E tal, está contando a história, não é? Sim. Mas a nova geração se esqueceu do que Deus tinha feito. Aí tem o perigo, que a gente até já comentou em outro episódio, da gente esquecer a nossa história e repetir os mesmos erros. Isso, aí a gente esquece de onde a gente veio. Porque quando a gente esquece a nossa história, a gente perde a lição do tempo, do longo prazo. Do longo prazo. Por exemplo, você gosta de matemática? Provavelmente não, porque nós estamos aqui na área de humanas, né? Provavelmente... Eu gosto de algumas coisas que a matemática faz. É formado em teologia, né? Isso. Por que foi para teologia, né? Foi para a área de humanas, né? Sim. Tudo isso aqui é humanas, tá? Porém, matemática. Eu descobri algumas coisas em matemática hoje, né? Descobri algumas coisas em matemática, a gente tem cabeça de humanas. Porque como é que eu aprendi matemática? Falaram assim, ó, faz essa fórmula, é isso aí, ó. Sim. Não é isso? É. Equação do segundo grau, tem um cara chamado Bhaskara, ele criou essa fórmula aqui, Isso. segue, vai dar o... E é isso mesmo. X' X do Eu até fiquei pensando na época que me ensinaram isso aí, falei, mas por que esse Bhaskara inventou isso? Por quê? Né? É isso. Só que faz isso. Isso segue a vida. Sim. Só que quando a gente vai seguindo, fazendo a fórmula de Bhaskara, o que você perdeu? Você perdeu a história. Você perdeu. Você não sabe por que Bhaskara pensou nisso, o que aconteceu. Isso. Quando descobri que raiz quadrada era o lado do quadrado, eu falei, meu Deus, por que a gente chama de raiz quadrada? Porque eu falava assim, como é que o cara colocou na fórmula raiz quadrada? Bhaskara colocou lá, né? Sim. Mas o que ele tem na cabeça para pôr isso aí? É o lado do quadrado. Aí você sabe a história. Quando você sabe a história, você entende o significado. Então, engraçado você mencionar isso, porque eu aprendi exatamente a fórmula de Bhaskara e a equação do segundo grau com um professor de matemática meu chamado Roberto. Ó, marcou. Roberto, mais conhecido como Robertinho, um abraço. Ele passou um livro didático para a gente ler, ele era professor de matemática, passou um livro didático para a gente ler que era uma historinha de ficção. Tome. E nessa historinha a gente via na prática para que funcionava a fórmula de Bhaskara. Eu li um livro desse de triângulos semelhantes. Ah, é? Triângulos semelhantes. Aí funcionou. E eu entendi o negócio. Que eu não estava conseguindo entender. Olha aí. Só o... Não. Sem propósito. É disso que tá. Sem propósito. Por que nós estamos falando isso? Quem é de humanos precisa de propósito, né? Precisa de propósito. Exatamente. Por que a gente está falando isso? A gente está falando isso por o seguinte, você está na igreja, tem um monte de fórmula. Não tem fórmula? Tem não faz isso, não faz aquilo e tal. Se você não toma cuidado, você sai seguindo as fórmulas. Isso. Sem saber os porquês. Sem saber os porquês da onde a gente chegou. Isso, da onde a gente veio. Não sabe os porquês. Na frente do desafio igual a tribo de Efraim, você corre, vai você embora. vai... Eles só sabiam a fórmula. Exatamente. Eles tinham se esquecido do Deus que abriu o Mar Vermelho. Isso. Que colocou uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Exato. Por isso que eles fugiram. E o engraçado é que o texto fala assim, mesmo armados... Mesmo armados eles fugiram. Ou seja, com condição de luta, eles fogem porque não confiam em Deus mesmo. E não confiam em Deus porque se esqueceram da história deles com Deus. Não tem história.
Então, uma coisa... Porque eles eram a nova geração, era a fé dos pais. Exatamente. Então, quando Deus está contando, faz a gente contar a história, porque antes de existir escrita, Júnior, já tinha contação de história. Sim. O primeiro a escrever foi Moisés. O primeiro a escrever é Moisés e ele recebe a história que alguém contou para ele de Jó. E ele conta a história de Jó escrita. Jetro conta para ele Mas lá. ele recebe de alguém que falou para ele, provavelmente Jetro. Provavelmente Né? Jetro. Então as histórias elas vêm sendo passadas ao longo da história humana para carregar aquilo que elas precisam carregar. Lições e principalmente, a lição principal é a atuação de Deus na história, a atuação de Deus com a gente. Ok. Se eu perco a história, e é isso que o texto de Salmo 78 aqui que o Júnior leu está nos mostrando, eu perco a memória. Se eu perco a memória, eu não sei mais para onde ir. Não sei mais. E eu vou para o lugar errado. É. Certo? Ó, você que está na igreja aí, você deve se perguntar várias coisas. Por que agora hora de joelho? Por que agora fica em pé? Por que funciona assim? Por que aquela cadeira está ali? Por que funciona a doxologia está assim? Isso. Por que eu tenho que estar aqui? Por que não pode isso? Tem por que um não pode monte de aquilo? coisa que a gente não sabe, a gente está fazendo na fórmula. Na fórmula. E não faz o sentido a fórmula. Não faz, Não faz sentido a fórmula. E se você... E aí hoje surgem questionamentos às fórmulas e esses questionamentos fazem sentido. Claro, Fazem sentido. claro. Mas se você encontra o motivo pelo qual aquilo começou, você vai encontrar uma resposta de por que aquilo existe. Então, se a gente perde a memória, a gente perde o contato com a origem de um monte de coisa que é importante. Certo? Sim. E aí eu fico sem saber a origem, chega um momento que aquilo não tem valor mais nenhum. Acabou, não faz sentido, é seco. Não faz sentido. É seco, Exatamente. não tem história. Exatamente. Ó, se você ler Salmo 78 do começo, olha o que Deus está falando aqui, ó. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ele falou, eu vou te contar a história. E publicarei, eu gostei dessa palavra. E publicarei enigmas. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ó, Olha aí. tem que contar para as vindouras geração. Exatamente. E era isso que Deus pedia. Deus pediu isso, por exemplo, quando aconteceu a Páscoa. Ele fala assim, contem para os filhos de vocês para sempre Conta para sempre. o que aconteceu aqui hoje. E aí a gente está hoje em 2019. E quando dá a época da Páscoa, Júnior, é Páscoa para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Porque Deus falou assim, ó, Vai contar. você faz uma coisa para mim aqui, ó. Pegou um povo que era escravo no Egito. Foi. E falou para eles, ó, você só faz um favor para mim? Conta para os filhos de vocês para sempre. Fica contando. Pronto, 2019 tem Páscoa. Tem 2020 tem Páscoa. Todo mundo participa. Aí você vai falar assim, mas a Páscoa... preciosismo. Mas a Páscoa que comemora hoje não é a Páscoa de lá. Mas tem Páscoa. Mas tem Páscoa. Chama Páscoa? Chama Páscoa. Chama Páscoa. E é na mesma época. E aí é só procurar. Aí alguém vai falar assim, mas por que a Páscoa não está igual ao que estava? Por quê? Porque está na fórmula. Exato. Está na fórmula. Exato. Vai na história para você ver. É verdade. O que é Páscoa? Aí você vai achar. Graças a Deus que de tempos em tempos as gerações falam assim, mas por que a gente faz isso? Elas vão atrás para descobrir e descobrem. E descobre. Aí descobre. Porque mesmo que você olhe e fale assim, mas a Páscoa hoje não é a Páscoa bíblica. Mas tem Páscoa. Não importa. O pior seria que ninguém falasse mais disso. Isso. Ninguém ia exatamente. procurar mais. Eu só estou mostrando o poder que isso tem. É verdade. Por isso que Deus fala, faz. Acaba voltando lá. Faz assim. Volta lá. E ele faz isso num outro lugar muito importante, Júlio. Aonde? Deuteronômio capítulo 6. Puxa vida. Antes de você ler com o Deuteronômio capítulo 6, Antes de ler o quê? eu me lembrei de um texto. Na hora que você falou, volta. Antes de você ler Deuteronômio capítulo 6, segura aí o Deuteronômio capítulo 6. Eu lembrei de um texto de Romanos 10, 17. Opa, vamos lá. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Olha o que diz aqui, ó. Já está aberto aí? Já está aberto aqui. Então vai lá. Posso ler? Pode. Consequentemente, pelo que a gente está falando aqui, né? Certo. A fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem pelo ouvir a história. A história. Deus já sabia disso. Deus falou assim, você vai ouvir a história. Por que tem sermão? Por que tem pregação? Sim. Porque a gente vai passando as histórias de pai para filho e a fé vem pelo ouvir essas histórias.
Nossa, Júnior, sabia que antes da gente começar a falar desse assunto aqui, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas aí a gente está falando disso aqui, lendo esse texto, eu acabei de lembrar da minha própria vida. Ó, vai. História. História. Conta, Diego. Conta pra nós, que agora eu já quero saber. Não foi de propósito. Que eu passei a minha infância, nasci na igreja, minha família já era cristã, e eu passei a minha infância ouvindo as histórias da Bíblia. Isso me marcou muito. Até hoje eu tenho lembranças de histórias bíblicas de sinapses que eu fiz quando era criança. Certo? Quando você fala, por exemplo, da história de Sansão, eu imagino um cenário para a história de Sansão que eu imaginei quando eu era criança. Até hoje. Eu entendi. A cor de Sansão, né? O jeito de Sansão. A ambientação. O ambiente é daquela história. Está aqui ainda. E todas as outras histórias da Bíblia que eu aprendi, todas elas marcaram e ficaram firmes na minha vida. Tá ali. Estão ali. E a consequência delas também, ou seja, as mensagens que elas traziam para mim mesmo criança continuaram a vida inteira. Olha, o legal da história escrita, porque hoje tem muita imagem, não tem? Tem. Você falou de Sansão, eu lembrei do filme. Sim. Eu lembrei do filme. Porque quando vem o filme já vem pronta a imagem. Sim, até dá uma estragada na sua memória anterior. Você substitui a memória anterior pela nova. Porque quando você lê, a imagem é sua. É o seu jeito. É a sua criatividade. Isso. Então Deus aqui está promovendo a criatividade. Você vai ouvir a história e você vai pensar nela com que cor? Como é que foi a abertura do Mar Vermelho para você, né? Como é que você imagina ela? Você imagina o filme Os 10 Mandamentos, ó, pum, porque o filme já traz, né? Não, quando você falou agora aí da coluna de fogo, eu lembrei da minha ambientação infantil. Da sua coluna de fogo, da sua coluna. Da minha coluna de fogo. Da sua coluna de fogo. Aí, ó, tá vendo? Então, e aí você, quando olha para a Bíblia, você vê que ela é formada por histórias. Por histórias. De vários personagens. E que no fundo são uma história só. E esses vários personagens, dá para você contar a história deles sozinhos. Sozinho. Vamos dar a história desse hoje. E cada historinha dessa tem um monte de coisa para você aprender. Só que Deus... Por isso que as pessoas leem a Bíblia, Júnior, e ouvem um sermão e falam assim, mas eu já ouvi esse sermão antes, mas está diferente dessa vez. Porque tem coisa aqui. Exatamente. Tem muito mais coisa. As histórias trazem sinapses. Isso que você falou é importante, o que você está falando é tão importante porque a gente tem a noção, a ideia, se você não tomar cuidado, que um texto ele significa apenas isso que significa. Exatamente. Ou seja, você ouve um sermão sobre um texto e fala, é isso. É isso. Porque, se alguém pregar diferente daquilo... Porque na Idade Moderna, há pouco tempo atrás aí, a gente aprendeu Idade Moderna que... é século XIX. 20. Até o 20, Até 20. A gente aprendeu que uma coisa é o que ela é. Isso. Eu quero saber a resposta. O que isso significa. Isso. Aí alguém fala, isso significa isso. Você, pum, não significa mais nada. Não, lê a Bíblia você. Vai você se ambientando com a Bíblia, vai você. E aí a gente entende como é que a Bíblia faz tanto sentido na história. Como que ela conseguiu ser útil em todo o tempo da história humana? Como que um texto é tão dinâmico, se é o mesmo texto? E é de longe isso aqui. É de longe. É de longe. De longe. Então, não é que o texto em si não é dinâmico, mas a história é dinâmica. E eu vou dizer uma coisa. Pode pegar qualquer pessoa. Você que nasceu agora, que está aqui hoje, que tem 20 anos. Você vai ler as histórias, elas são sensacionais. Sim. Elas são sensacionais. Sim. E as histórias da Bíblia não estão amaciadas, elas estão firmes, elas estão com história. A cabeça corta mesmo, corta a cabeça. É terrível. Eu lembro quando eu descobri, eu estava na pré-adolescência, eu descobri que Sansão arrancou a cabeça de Golias. Fiquei chocado. Davi. Davi. Olha eu confundindo as histórias. Davi. Tem um monte de gente chocada porque ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Você só sabe da pedrinha. Você só vai até a pedrinha. Só até a pedrinha. Acho que morreu com a pedrinha, não morreu com a pedrinha. Depois ele pega a própria espada do Golias. Pega. E garante que estava morto. Garante. Pega a cabeça e leva para dormir com a cabeça. É uma história terrível. Mas isso é maravilhoso pelo seguinte, a Bíblia não está amenizando, ela está contando o que foi que mesmo aconteceu. E ela é fantástica. As histórias elas estão aqui, elas estão vivas, elas continuam aqui. Isso. E foram transmitidas e passamos por período de idade escura, passamos por período que não tinha escrita, Isso. Passamos por período que não tinha livro, era rolo, passamos por período que não tinha acesso e a história chegou. É muito engraçado, cara, porque a gente está hoje falando, todo mundo falando storytelling e tal, é assim, né? Cara, quando Jesus vai pregar, ele prega como, Júlio? Ele conta a história.
Não, Jesus veio e contou a história. Ele veio- Chamou de parábola. Sim. Estou contando a história. Vai E contar a tinha história. história de ficção, tinha tudo. Tinha tudo, tinha até de ficção. Tinha Contou de história de ficção. Ficção, Verdade. ficção. Qual? Rico e Lázaro. Rico e Foi. Lázaro, exatamente. Foi contando tudo. Foi. Então, olha só. A essência disso aqui é que a fé vem pelo ouvir. Por quê? Só porque eu estou ouvindo vai dar certo? Não, porque você precisa saber. Você não pode esquecer de onde vem a fórmula. Deixa eu fazer um link aqui com as 10 virgens. Ok. Você falou que as 10 virgens, as nécias, elas tiveram problema porque... O que elas não tinham? Elas não sabiam como confiar. Elas não tinham experiência com o Espírito Santo, com Deus. Aqui está uma parte muito importante. Você não pode esquecer da sua história com Deus. Opa! Porque se você esquece da sua história com Deus, vai acontecer igual com Efraim. Você vai correr na hora que não Você vai correr. Então, se você não estuda a Bíblia, não conhece as histórias da Bíblia, você não sabe quem Deus é, primeiro. Depois que você sabe quem Deus é, você se relaciona com Ele. Se você não for guardando essas histórias e contando elas, para isso que você é testemunho também, Júnior. Não é só para os outros se converterem. Sim. É para eu também guardar aquilo que Deus fez na minha vida. Se aquilo acontece, Deus fez alguma coisa na minha vida. Quer ver? Ó? Eu tenho certeza que você que está assistindo o programa agora, você sabe que teve um momento que Deus fez uma coisa extraordinária na sua vida. Você sabe, só não lembra quando foi. Olha aí. Pode ser que você lembre de algumas, entendeu? Entendi. Mas você sabe que tem... Tipo, teve uma vez que Deus fez um negócio que eu falei assim, eu nunca mais vou esquecer isso. E você esqueceu. E por que esqueceu? Porque não contou. Porque não contou. Porque não contou. Olha só, você me deu um outro pensamento aqui. Ah. Por que tem que pregar o evangelho? Ah, sim. Porque você recebe o evangelho e Deus fala, vai e prega. Sim. Eu que prego, né? Vai e prega. Vai contar o que aconteceu. É verdade. A gente chama aquele que prega o evangelho de testemunha. É verdade. Né? Vou testemunhar. Já entendi para onde você está indo. Né? O que é testemunhar? Olha aqui, ó, voltando aqui no Salmo 78, eu vou ler o verso 4 e o 7. Certo. Diz assim, ó. E não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Olha o verso 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Para não esquecer dos feitos de Deus. Então, quando eu prego, quando eu conto, quando eu testemunho, o que é testemunhar? Eu vivi alguma coisa, eu vou contar. Isso. Eu sou testemunha do que Deus fez na minha vida. Sim. Então eu vou testemunhar. Quando eu conto, eu não me esqueço dos feitos que Deus fez na minha vida. Eu ajudo outras pessoas a confiar em Deus porque elas viram na minha vida que é verdade que acabou de acontecer. É isso. Né? E aí eu não me esqueço também disso. Você falando isso agora, você me lembrou de uma outra coisa, Júnior. Eu percebi rápido que eu esqueci as coisas que Deus fazia na minha vida, assim, grandes. Porque passa o tempo, você não fica relembrando, a memória apaga. Né? E aí eu comecei a anotar. Falei, vou anotar para não esquecer. Quando aconteceu alguma coisa extraordinária, eu falava assim, não, isso aqui eu vou ter que anotar. Porque se eu não anotar, eu vou me esquecer disso mais tarde. E eu vou te falar uma coisa, Júnior, está até anotado em algum arquivo que eu não sei onde está mais. Mas as coisas que eu prego, quando eu vou pregar, e que eu falo de histórias minhas, eu nunca esqueci. Nunca esqueceu. Nunca esqueci. Você sabe por que nós dois estamos aqui? Por quê? Um dia, nós dois decidimos gravar as conversas que tínhamos sobre Deus. É verdade. Não foi? Foi isso mesmo. Foi. Pra gente não esquecer. Para não esquecer. Isso. Porque a gente tinha ideias e elas desapareciam. Isso. Né? É. Ideias. Então grava a história que a gente conta. Exatamente. Grava a história que a gente conta. Inclusive tem gente que pensa assim, que fala assim, onde é que está aquele pelincado tal, que você fala tal coisa? Não faço a mínima ideia. Não faço ideia. Por que eu não faço? Porque no dia que eu gravei para deixar lá. Isso, exatamente. Gravei para deixar lá. Mas aquilo que a gente repete no sermão, na nossa vida diária, isso vai ficando, não tem o que fazer. Vai ficando, vai contando. Ô, Júnior, eu estava até esquecendo aqui do Deuteronômio 6. Já. Eu não estava esquecendo não, já ia chamar agora. Ah, é? É. Então vamos lá pro Deuteronômio 6, finalmente. Deuteronômio 6. Isto. Shema. Shema. O que quer dizer Shema? Ouve. Ó, que engraçado. Ó. Ouve, ó Israel. Deuteronômio 6, verso 4. Verso 4. Verso 4. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Senhor. Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que palavras?
que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso. Verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Só para você saber que está ligado lá com a marca da besta. Exatamente. Que Satanás coloca na fronte e na mão, porque Deus já tinha colocado a verdade na fronte e na mão aqui. Exatamente. E Deus falou, não esquece, conta para os seus filhos, conta para a nova geração, Isso. porque senão eles não vão saber da essência, eles vão ficar apenas guardando a fórmula. Então, Júnior, o que eu tenho que fazer na minha vida, agora que eu sei tudo isso que eu aprendi aqui na jornada? O que eu faço? Agora que aquilo que eu não aprendi na jornada também, mas que eu vivi com Cristo na minha vida, o que eu faço com isso, Júnior? O que a gente faz com isso? Agora você conta, agora você fala, agora você testemunha disso. A gente começou esse Hiperlinkados mostrando o que acontece com aqueles que não ouviram a história. Isso. Né? Fugiram na hora da luta. Sim. Mas aqui no Salmo 44, fala a mesma coisa, mas pelo ângulo daqueles que ouviram a história, Olha aí. que sabiam da história. E aí, o que diz? Olha só, Salmo 44, versos 6, 7 e 8, diz assim, ó, não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste de nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Esse grupo aqui, Diego, não confia na espada. Não confia na espada. Esse grupo aqui, ele confia em Deus porque ele sabia a história. O povo de Efraim lá estava com a espada na mão E fugiu. e fugiu. Com arco e flecha fugiu. Fugiu. Porque estava achando que não ia dar conta. Isso. Quem conhece a Deus não confia em si mesmo. Confia em Deus. Opa, não confia em si mesmo. Grifa. Não confia em si mesmo. E confiar em si mesmo, o que é que a gente aprendeu na jornada inteira, Júnior? Carnal. Confiar em si mesmo é carnal. É carnal. Quando você não conta as histórias do reino de Deus, quando você não vive novas histórias do reino de Deus, você se esquece de quem Deus é e você passa a confiar em si mesmo. Portanto, viva com Deus essas histórias e conte essas histórias por onde quer que você for. A jornada vai continuar disponível para você na internet. Aprenda, compartilhe, não deixe que as pessoas fiquem sem saber da história maravilhosa do nosso Deus que veio aqui para nos libertar e está chegando.